Boa noite, Enir. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostei aqui que a Enir colocou aqui uma mensagem feliz por estar aqui com vocês para falarmos de Jesus. Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Isso, às vezes, é um privilégio, né? A gente Ótimo. poder estar num domingo à noite falando de Jesus, não tem coisa melhor, né? E então, meus amigos, uma boa noite a todos. Eu já até fui clicando ali para a gente ir ganhando tempo aqui, porque, sabe, né? A gente está aqui para trabalhar. É isso aí. Vamos fazer uma leitura. Eu peguei aqui esse livro Vida Fez, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. Abri aqui na lição 180 e diz o seguinte: irradia a claridade da tua fé através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distante a tua presença confiante, não, distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa a brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Então, com essa leitura, reunidos aqui, Jesus, em teu nome, elevamos o nosso pensamento, a tua luz, a tua bondade, a tua esperança, para que neste momento todos aqueles que são responsáveis por essa tarefa, os nossos irmãos da Casa de Oswaldo Cruz, esses mentores queridos, os mentores da Enir, que preparou esse trabalho, esse estudo, os meus e de todos aqueles aqui presentes, que possamos, em uma comunhão de pensamento e de vibrações superiores, possamos, Mestre Jesus, dar início a essa reunião, aonde falaremos do nosso querido e amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ser envolvidos nessas vibrações. Obrigada, Jesus, que assim seja. Assim seja. Enir, sem mais delongas, a palavra é sua. Obrigada, Patrícia. Boa palestra, eu estou por aqui, tá? Ok, obrigada. Nada. Boa noite a todos. O nosso assunto dessa noite é o sermão profético que está em Mateus capítulo 24. É um sermão, é uma passagem muito oportuna, muito importante para todos nós, porque essa passagem em especial, que a gente vai estar vendo aqui durante algum bom tempo, né? Ela vai falar exatamente da transição planetária, do que é que iria, ou que poderia vir a cometer a humanidade terrestre. E também Jesus, por ser o nosso modelo e guia, nosso mestre querido, nosso irmão maior, ele teve toda uma preocupação em deixar para nós uma série de informações, uma série de alertas para que nós pudéssemos passar por esse período de transição e sairmos dele vitoriosos e podermos granjear a oportunidade de ingresso no mundo de regeneração. Então é uma passagem que merece muita atenção, porque ele vai trazer alertas, mas ele também vai trazer para nós consolações
Então é bom a gente falar, relembrar, porque os momentos que nós estamos vivendo são momentos de inversão de valores. Nós já sabemos disso tudo que nós estamos passando. Então, em muitos momentos, o nosso coração ele pode se sentir desolado, desamparado. E se a gente rever o sermão profético, a gente vai ter a oportunidade de fortalecer a nossa fé, seguir em frente confiante de que Deus é nosso Pai de infinita misericórdia e Jesus, um dos governadores do nosso planeta Terra, um espírito crístico que tem se preocupado desde muito em coordenar os nossos destinos no sentido e na direção do reino de Deus, no reino dos céus. Então é importante a gente estabelecer essa introdução para a gente entender a importância desse sermão e, ao mesmo tempo, nos fortalecermos com os ensinamentos que foram deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um sermão extenso, como a gente está vendo aqui. Eu estou seguindo a Bíblia de Jerusalém, então hoje nós vamos fazer a introdução, onde nós vamos apenas falar de 3 versículos dentro desse capítulo 24, mas ele é extenso, eu estava até conversando com a Patrícia aí nos bastidores, antes da gente entrar ao vivo, né? E temos todos esses assuntos aí que vocês vão ver. O princípio das dores, a grande tribulação de Jerusalém, a vinda do Filho do Homem, a amplitude cósmica desses acontecimentos, a parábola da figueira, que não é a da figueira estéril, que a gente já viu, ela foi feita um pouquinho antes do sermão profético, mas é uma outra parábola que tem uma conotação muito interessante também. Temos outras parábolas inseridas, como o mordomo, as 10 virgens do talento, e vai por aí afora. O assunto é vasto e vale a pena a gente rever, refletir sobre eles para a gente fortalecer o nosso íntimo e podermos seguir seguindo Jesus, os seus ensinamentos de amor, de brandura, de paz e etc. Né? Como eu disse para vocês, essa noite a gente vai falar só, basicamente, aqui eu não sei se saiu, mas nós vamos falar de 3, tá? É que aqui não saíram, acho que todos. Então vamos lá, não tem problema, foi uma falha aí. Então, deixa eu ver aqui o completo para que eu possa passar para vocês tudinho até o fim. Deixa eu ver, isso mesmo. Então, vamos lá, vamos ler o que está aí. Nós vamos falar até o 3, tá, gente? Eu botei só 1 e o 2 aí, foi um erro meu. E tendo saído Jesus do templo, se ia retirando, e chegaram a ele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, templo de Jerusalém. Mas ele, respondendo, lhe disse: Vede tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada ou derribada. E aí no terceiro, que eu não coloquei, ele fala assim: E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 3 versículos e, é claro, né, a gente vai fazer uma introdução para a gente poder entender com mais amplitude o que representa, onde foi falado esse sermão profético. De uma forma didática, nós podemos dividir os ensinamentos de Jesus em 4 sermões. O Sermão da Montanha, que ele é de suma importância, porque ali ele vai trabalhar com valores morais que são de suma importância para a nossa transformação moral e para a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Então, o Sermão da Montanha tem todo o roteiro de que nós precisamos para nos moralizar.
Se a gente quiser saber qual passo que eu vou seguir para me moralizar, tem algum lugar específico que eu poderei me utilizar, Sermão da Montanha. Ele é tão importante, mas tão importante que Gandhi, que era hinduísta, ele disse que se todos os livros da humanidade se perdessem e restassem apenas para nós o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Então a gente vê o quanto que o Sermão da Montanha ele é de suma importância. Tem também o sermão profético, que é o que nós vamos começar a trabalhar aqui essa noite, que vai estar trabalhando com a questão da transição planetária, ou seja, o mundo de regeneração, essa nova fase que vai acontecer aqui na Terra, porque a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações, que ainda é, e vai passar a ser um mundo de regeneração, onde o bem irá começar a prevalecer nas relações humanas, o que não está acontecendo hoje, porque o mal ainda prevalece na nossa humanidade. Depois também tem o Sermão do Cenáculo, que foi todo trabalhado no Evangelho de João, que é também chamado de Última Ceia, que foi dirigida mais especificamente aos apóstolos, mas também a todos aqueles que desejarem futuramente, ou seja, após a morte de Jesus, servi-lo, né, servir a Jesus, então também pode se aprofundar no Sermão do Cenáculo. Temos o Sermão dos 8 Ais, que foi dirigido especificamente aos escribas e fariseus, a hipocrisia religiosa, a manipulação religiosa. Então, ele é de suma importância. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Onde será que foi proferido o sermão profético? O sermão profético foi proferido na Judéia, na cidade de Jerusalém, no monte chamado Monte das Oliveiras, um pouco antes da paixão do Cristo, um pouco antes. Ali, naquele exato instante, Jesus, que estava nos seus finalmente da sua missão aqui na Terra, ele ainda estava lidando com a nossa incompreensão em relação à mensagem que ele veio trazer para todos nós, para que nós pudéssemos nos preparar e aprendermos de vez a amar o próximo sem condições. Então, Jesus ainda estava até aquele momento lidando com isso. E o interessante é a gente refletir que 21 séculos se passaram e nós ainda estamos às voltas com este entendimento e com esta vivência da mensagem deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, apesar de ter se passado 21 séculos, se Jesus estivesse aqui entre nós, nesse instante, nós ainda estávamos às voltas para poder entender. Isso porque o orgulho e o egoísmo é o que prevalece nas relações humanas. Isso porque o interesse pessoal é aquele que domina o nosso comportamento e nos dirige ainda. Então é por essa razão que a gente ainda está às voltas com os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. É importante a gente lembrar que Jesus proferiu esse sermão num monte. E um monte, ele vai representar de uma forma simbólica veredas difíceis. Por quê? Para a gente alcançar um monte, a gente tem que exercer um trabalho físico para chegar lá. Mas é claro que Jesus não estava se referindo simbolicamente a um trabalho físico. Ele estava se utilizando, né, de uma estrutura geográfica para mostrar para a gente, simbolicamente, que o trabalho que iria realmente ter um significado seria o trabalho interno. Então, na realidade, era uma exortação para nós realizarmos um trabalho interno de suma importância. E, especificamente, como é o sermão profético, trabalharmos e desenvolvermos a nossa fé que é raciocinada, que precisa ser dessa forma, para que nós pudéssemos ter uma bagagem moralizadora significativa
para este momento da transição planetária que nós estamos vivendo. É um momento de polarização, de inversão de valores, onde muitas coisas conflitadas da humanidade estão borbulhando, está saindo, e que nós iríamos precisar nos preparar embasados e permeados no amor ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse sermão vai nos ajudar a fortalecer esse requisito, a nossa fé, para nós podermos passar sem ter dúvidas de que Deus está no comando de todas as coisas. E quando Deus fala assim, chega, chega, pode ter certeza que se ainda estamos vivendo conflitos, e ainda vamos, por um período, viver conflitos, é porque será necessário. Que quando não for mais necessário, Deus fala assim, chega. E aí chega. Então é com esta visão, é com este entendimento que a gente tem que olhar o sermão profético e também procurarmos abrir o nosso entendimento para as leis de Deus e para a proteção, a providência divina. O sermão profético é também chamado de sermão escatológico. Escatologia é uma doutrina que estuda as últimas coisas, ou seja, está relacionada ao fim de alguma coisa, ao fim da vida, ao fim de uma era, ao fim de um ciclo. E esse sermão profético, ele justamente vai estar trabalhando com o fim de um ciclo. Que ciclo é esse? O ciclo de provas e expiações para um novo ciclo, para um novo início de ciclo chamado regeneração. E aí a gente sabe que os espíritos que não forem aprovados serão transferidos para um outro planeta, para um outro sistema, provavelmente, como foi o caso dos capelinos, e eles iniciarão esse novo ciclo de novo num outro planeta. Que cada ciclo significa, para a gente poder entender, o ciclo é comparado às séries escolares. Se eu repetir uma matéria da primeira série, infelizmente eu volto e vou ter que fazer a primeira série todinha de novo. Então foi isso que aconteceu com os capelinos, e isso é o que vai acontecer com aqueles que estão inseridos na humanidade terrestre e que não forem aprovados para ficar aqui. Ele vai ter que fazer a série de novo, ou seja, esse ciclo todo chamado provas e expiações, de novo, do início até o momento em que ele despertar. Então, entenda que muita gente acha que isso é andar para trás. Isso não é andar para trás. Isso é repetir um ciclo cujo aprendizado não foi feito. É isso que nós precisamos olhar. Então, o espírito não está regredindo, ele está repetindo uma série. E isso é natural, porque o importante das séries é que a gente assimile os conhecimentos que aquela série contém. Se a gente não conseguiu assimilar, a gente tem que retornar. Ok? Vamos lá. Numa entrevista com o médico Francisco Cândido Xavier, que foi assessorado pelo Espírito Emmanuel, intitulado Encontros no Tempo, né? Está num livro, Encontros no Tempo, de autores diversos, foram feitos a ele, ao Emmanuel especificamente, uma pergunta de suma importância, que é uma pergunta que está relacionado a esse ciclo nosso que está terminando e que vai começar. É sobre os que serão degradados para os mundos primitivos. Então, como é que vai ser, né? Quando é que termina esse ciclo, começa, enfim. A gente sabe que não existe uma data. Espíritos superiores não dão datas, não fixam coisas. Isso está lá no livro A Gênese, de Allan Kardec. Se vocês verem espíritos que fixam datas, momentos e horas, fujam disso. Isso é espírito pseudo-sábio. Então, vamos ver a pergunta feita e a resposta dada com muita sabedoria por Emmanuel. Pergunta: se os espíritos têm idades diferentes, que é o nosso caso, aqui temos vários, a nossa comunidade
de espíritos aqui no planeta Terra é uma comunidade muito heterogênea. Temos espíritos de vários níveis evolutivos. Se os espíritos têm idades diferentes, chegando o terceiro milênio, os que tiveram chances de evoluir e permaneceram atrasados serão arrastados com os maus para um planeta de vivência primitiva, ou seja, aquele que está terminando um mundo primitivo para iniciar um mundo de provas e expiações, é bom entender isso, né? Então, a resposta que foi dada à pessoa que foi feita essa pergunta, Márcia, muitas realizações para o terceiro milênio, segundo Emmanuel, poderão talvez, olha só, ele não afirma, ele coloca talvez, ocorrer depois de 2990. Talvez, olha só, ele não fixa, ele dá mais ou menos um tempo. Imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem na coletividade humana para séculos não muito próximos. Os amigos desencarnados afirmam que na própria galáxia, de cuja vida e grandeza partilhamos, existem numerosos mundos de feições primitivas, aptos a nos receberem para estágios mais simples de progresso espiritual, caso não queiramos seguir o surto de elevação em que nossa Terra está penetrando. Então, entendam, aqueles que insistirem em viverem seus próprios conceitos, suas próprias leis, ao invés de procurarem se cederem e seguir as leis de Deus, evoluírem, se transformarem, transformar o mal que há dentro de si, infelizmente não vão poder ficar. Ele deu ali mais ou menos um período, uma data, mas ele disse, talvez, ele não está dizendo que será, né? Mas mais ou menos, já próximo ao terceiro milênio, 2990. Mas isso não é uma data física, tá? Uma data fixa, desculpa, tá? Só para a gente entender. Ele deu um mais ou menos para a gente entender. Então, aqueles que não conseguirem viver as leis de Deus da melhor forma possível, o melhor possível, se dedicando ao máximo possível, infelizmente, serão convidados a se retirarem daqui, como foi o caso dos capelinhos. Mas aí é que está, o sermão é profético, fala de um futuro. Jesus esteve aqui na Terra há mais de 2024 anos. Né? Há 2024 anos atrás, Jesus aqui esteve. E aí a gente, se não fez, deveria fazer. É possível prever o futuro? Mas como? Como que isso é possível? Né? O que é doutrina? A doutrina fala alguma coisa a respeito? E se fala, o que fala para a gente entender? Foi aí que a gente vai buscar nas obras básicas e nas subsidiárias também, é óbvio, que a gente está dando sempre as fontes bibliográficas para que vocês possam ir lá e consultar se o que eu estou falando é de fato isso mesmo ou não. Isso é de suma importância, né? Até porque Jesus, nesse próprio sermão, fala muito sobre os falsos cristos e falsos profetas. Então, é uma exigência que vocês deverão sempre ter. E eu faço questão de botar aí na telinha. Antes da gente responder essa pergunta com relação se é possível prever o futuro, quem proferiu o sermão profético? A gente já sabe que foi nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme questão 625, é um modelo perfeito, é o nosso modelo e guia. E a gente sabe também pela Revista Espírita que ele é um espírito crístico. O que é um espírito crístico? Um espírito crístico chegou a uma tamanha evolução, é um desdobramento dos espíritos puros, que naquele instante eles são convidados por Deus para administrar, para a administração do universo, para a gente entender. Então não é um espírito qualquer. E a gente vai ter notícias sobre isso no livro A Caminho da Luz também, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, onde essa informação é reforçada por Emmanuel, e ele diz que foi entregue nas mãos do Cristo, a nossa Terra, o nosso planeta, uma bola incandescente dali para frente. Ele projetou todo o nosso planeta. Então, todo esse planeta lindo que a gente mora foi projetado também por nosso Senhor Jesus Cristo, que é um dos governadores do planeta Terra. Ele não é o único governador, né? Mas nós conhecemos ele, temos mais notícias sobre ele, não sobre os outros.
Então, veja o conhecimento, a evolução espiritual, a evolução moral desse espírito para ser entregue a algo de tamanha responsabilidade, porque não foi só arquitetar esse planeta, mas Jesus é responsável pela evolução de todos que aqui se encontram, de todos os princípios inteligentes que aqui se encontram. Então, olha que interessante, ele não é um espírito qualquer. E foi ele que proferiu o sermão profético. Então, a gente primeiro vai olhar quem foi, e a gente vai ver que o currículo é maravilhoso. E aí, no livro A Gênesis, no capítulo 16, aliás, quem quiser estudar e entender melhor o sermão profético, leia o capítulo 16, 17 e 18 da Gênesis. É muito importante. Lá no item 1, Kardec deixa bem claro, as predições não se produz, né? As predições não se produz com a exclusão das leis naturais. Então, se foi previsto um futuro, isso não está fora das leis de Deus, e ele vai explicar como. Então, está tudo dentro da lei de Deus, nada fora. Não é algo sobrenatural. Não é uma coisa sobrenatural. Está embutido dentro das leis de Deus. E aí ele vai colocar nesse item 1, ele vai começar a descrever para a gente, entender como alguém é capaz de ver o futuro. De que forma, como, de que maneira. Então ele fala lá, tomemos para comparação um exemplo nas coisas usuais, no nosso dia a dia, para a gente faz uma comparação para poder entender como alguém consegue prever o futuro. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Então ele coloca assim, vai desenvolvendo lá no capítulo 16, e tem 2, assim ele vai. Ele fala assim, imagina um homem que está no cume, no topo de uma montanha. Ele está observando a planície, lá embaixo, ele está olhando. Lá embaixo, vamos supor que tem uma estrada. Ele que está lá em cima, tudo que ele está vendo é presente. Ele está vendo lá o começo de uma estrada e até o fim de uma estrada. E tem um viajante que acabou de entrar nessa estrada. Então, vamos imaginar, está lá no cimo, lá no cume da montanha, ele está observando. Em tal momento, ele vai ver que esse homem que está adentrando numa estrada, em tal ponto dessa estrada, ele poderá ser atacado por uma fera, atacado por bandidos. Por quê? Porque ele está no cume de uma montanha. Para ele, aquilo tudo é presente. Para o homem que está caminhando, aquilo é futuro. Ele não imagina que quando ele dobrar determinada parte da estrada, ele pode ser atacado por uma fera, ou ele pode ser assaltado por bandidos. Para quem está lá no cume da montanha é presente. Para quem está caminhando, aquela situação que ele vai viver é uma situação de futuro. Então, por isso que aquele que está mais elevado, que está fora da influência do mundo material, que Kardec coloca isso, ele fala, os espíritos desmaterializados, ou seja, os espíritos que não sofrem mais nenhuma influência da matéria, Jesus é um desses, porque é um espírito crístico, é um desdobramento dos espíritos puros, como eu disse para vocês, isso está lá na Revista Espírita. Ele é como se fosse esse homem que está lá, no cume da montanha. Para ele, espaço e tempo, como ele está desmaterializado, já não existe mais. Então, para ele, tudo é presente, tudo que ele está vendo ali é o presente, ele está vendo o desenrolar de uma situação. O que para a gente simboliza anos, ele está lá no cume da montanha, olhando toda aquela estrada, toda a trajetória que a gente está fazendo através do nosso comportamento, regido pelas leis de ação e reação. Ele está vendo o que vai acontecer com a gente se a gente não se detiver, se a gente não prestar atenção, não estar atento, não se preparar o suficientemente. Pode ser que numa das curvas dessa estrada a gente vai se deparar com uma situação, por exemplo, e perder a fé. Jesus está vendo tudo isso. Jesus está vendo tudo isso. Ele está sabendo como a gente está caminhando com mais ou menos fé, a gente está se dedicando mais à vida espiritual ou menos. Ele está observando a gente, para ele não existe o espaço e o tempo. Ele é um espírito desmaterializado. Então, ele não sofre mais a ação da matéria. Então, para ele, espaço e tempo não existe. Isso está lá
Um livro de A Gênese de Allan Kardec. Eu não estou falando nada que não esteja lá, tanto que estou citando as fontes para vocês ir lá, passar a fazer a leitura e ver se eu estou falando a verdade ou não. Então, ele é um espírito que está fora do espaço e o tempo. Então, ele foi capaz de ver muitas coisas que aconteceriam conosco até a implantação do mundo de regeneração. Ele sabia o que nós poderíamos fazer. Mas vamos seguindo, né? A primeira parte dessa profecia, que a gente vai falar um pouquinho mais essa noite, vai falar sobre a ruína, né, do Templo de Jerusalém. A ruína do Templo de Jerusalém, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas lá, já no capítulo agora 17, olha o que o Kardec vai falar. As faculdades de pressentir as coisas por vidouras, ou seja, de ver o futuro, é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Presciência é a capacidade de ver o futuro. Jesus a possuía, como todos os outros, em grau eminente, um grau fortíssimo. Por quê? Era um espírito já desmaterializado. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que nesse fato algum haja de sobrenatural. Não havia nada de sobrenatural, estava dentro das leis de Deus, como a gente viu lá, Kardec falou, pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos nas mais vulgares condições. Então, vamos seguir. E assim, por exemplo, aí voltando ao capítulo 16, que pelo conjunto das circunstâncias pode os espíritos prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima. Mais ou menos, não tem uma data, como eu disse para vocês. Fujam dos espíritos que dão datas para vocês. Cuidado com isso. Por isso que é importante a gente ler as obras básicas. É de suma importância a gente abrir os nossos horizontes. Fuja com esses espíritos que dão data, tal, vai acontecer tal isso daqui a pouco. Daqui a alguns dias está acontecendo. Cuidado com isso. Então, pode os espíritos prever uma guerra que se acha mais ou menos próxima, que é inevitável, sem, contudo, poderem predizer, olha aí, o dia em que começará. Nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pelas vontades dos homens. Ou seja, por que não tem como prever a data exata e alguns pormenores dessa guerra? Porque tem o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, que é a livre escolha, pode fazer com que eu moralmente tenha uma conduta, tome uma postura diferenciada em dado momento, uma postura mais moralizadora. Pô, aí muda tudo. Ponto final. Já não vai ser mais assim, agora vai ser assado. Então, sabe-se que a guerra vem, mas não se sabe os pormenores. Por quê? Porque tem a presença do livre-arbítrio humano. Ok? Então, por isso que, mais uma vez, é para reforçar, fuja desses espíritos que ficam dando datas. Fujam disso, ok? Olha, a lógica está aí. Então, a gente vai perguntar, então as profecias são inexoráveis? Vão acontecer mesmo em ponto final? Porque tudo que foi profetizado, então, já era, não tem jeito. Faça o que eu fizer, ela vai acontecer. Será que é assim? Essa deveria ser a nossa próxima pergunta. E aí a gente vai usar subsídio das obras básicas para a gente dar uma base para a resposta. A 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Acabamos de ver. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então a gente já começa a entender que as profecias não foram feitas para serem cumpridas. Elas são alertas para a humanidade. Olha, do jeito que vocês estão se comportando, poderá acontecer isso. Muda o comportamento. Se você mudar o comportamento, você muda o efeito. Você, né, muda o comportamento, muda a causa, muda o efeito. Então muda, dá tempo de mudar? Dá tempo de mudar. Muitos males que foram previstos poderão ser atenuados? Poderão, se a humanidade amadurecer. Isso também serve para a nossa vida. Será que os males que nós viemos passar poderão ser amenizados? Claro que sim. Se eu tiver um comportamento modificado, real, uma mudança
comportamental, está aí a resposta, né? Eu posso modificar, sim, o que vai me acontecer. E aí vamos reforçar, porque a gente tem que buscar base nas obras básicas. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Tudo é predeterminado? E neste caso, que venha a ser o livre-arbítrio, porque se tudo está predeterminado, então, para que ter liberdade? Vai acontecer de qualquer maneira, decidindo mudar ou não. Aí Kardec continua fazendo as perguntas. A fatalidade existe unicamente pela escolha, né? Se eu escolher plantar espinho, não adianta eu ficar esperando que vai nascer maçã, porque não vai. Se eu plantei no terreno espinho, o que eu vou colher? Eu vou colher espinho. Então, a fatalidade existe unicamente pela escolha que eu fizer, que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, isso é uma fatalidade. Eu escolhi passar por determinadas coisas. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas. Então, vamos supor assim, eu pedi para nascer com uma deficiência hormonal qualquer e ficar obesa em determinada idade. Bom, isso é uma prova física. Eu decidi isso, geneticamente eu decidi isso. Então, isso vai acontecer. É físico. Mas olha só, a resposta vai à frente. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, quanto às provas físicas, sim. Sobre o que eu vou fazer com aquilo, se eu vou agir bem ou se eu vou agir mal, isso está relacionado ao meu livre-arbítrio. Está relacionado ao meu livre-arbítrio. Então, quanto ao que eu vou fazer do contexto da minha vida, isso diz respeito a uma decisão pessoal. Eu posso vir com uma prova, por exemplo, da obesidade, um exemplo, né, que eu dei, uma disfunção hormonal e vem com a prova da obesidade e fico lamentando e reclamando isso a vida inteira, isso é falta de resignação, ou falar assim, o corpo é só uma veste. Vou fazer com que a minha alma brilhe, com que a minha evolução se faça espiritualmente. E passo resignado. Então, entenda, é nesse sentido que a gente deve entender. Voltando ao sermão profético. O que diz o sermão profético? Agora, já entendendo que as profecias existem, que elas não são inexoráveis, porque existe o livre-arbítrio humano, então nós podemos amenizar muitos efeitos dessa profecia. Podemos, mas isso depende da humanidade terrestre. Ela vai, pelo menos, indicar a sucessão de dois grandes acontecimentos. Um período de grandioso sofrimento, que é o denominado transição em si. A dor é um processo de agudização, que é esse momento que a gente está vivendo, essa polarização, essa inversão de valores muito grande, que está gerando em todos nós uma aflição muito grande, porque a gente já não sabe mais, em relação às redes sociais, o que é verdade ou mentira, em relação às pessoas, se elas estão sendo verdadeiras ou falsas. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Mas aí o que manda o Evangelho? Se você não sabe quantas pessoas, você sabe quanto a você. Se as pessoas, porventura, poderão falsear em relação a você, não falseie você em relação às pessoas. Não é isso? Então, é claro que a gente sabe que, em meio a isso, olha a importância do Evangelho. Se as pessoas são hipócritas, se as pessoas não são confiáveis, mas eu posso ser. Você vai ser chamada de ingênua, não tem problema. Não tem problema, porque o importante para mim é a consciência. A consciência está reta, a consciência está no sentido, na direção das leis de Deus. Isso é que é importante para a gente. E é isso que nós, que nos denominamos cristãos, temos que ter em mente. Não importa se as pessoas fazem. O meu erro não se justifica porque o outro faz. O meu erro não deixa de ser erro porque as outras pessoas estão fazendo. Se as pessoas fazem, é uma lástima. Mas não significa que você precisa fazer. Não significa que você vai dar aval. Não significa que você vai se juntar ao erro. Significa que você terá um comportamento diferenciado.
Mesmo que para isso você seja chamado de tolo, mesmo que para isso você fique à margem, não importa. E um outro período de acontecimentos, o período da paz, é quando a regeneração já está instalada em si só. E aí é o que a gente quer, né? É o que a gente quer. É quando o bem começa a prevalecer, porque no mundo de regeneração, a característica desse mundo de regeneração é justamente o bem começar a prevalecer entre as nossas relações. No nosso mundo interior primeiro, que é aqui que tudo começa, e posteriormente nas relações humanas. É quando o bem começar a prevalecer. Então é importante a gente tomar cuidado com as redes sociais. Pensa assim, tudo que não está na moral do Cristo, tudo que o Cristo não dá aval, não dê aval também, na dúvida não faça. É melhor rejeitar uma verdade, né, do que você viver um monte de mentiras. Né? Então, entenda, é melhor assim. Rejeite, na dúvida não faça, é melhor. É melhor não fazer. Então, vamos seguir. Mas, de uma forma didática, dentro desses dois períodos, os versículos vão trabalhar esse capítulo, né, vai trabalhar com uma série de conteúdos de suma importância. Inicialmente faz um alerta para a humanidade como um todo. Depois vai descrever a natureza das nossas tribulações, dos nossos sofrimentos. Qual será a natureza? Do que a gente vai sofrer, né? Num outro momento vai falar do comportamento dos verdadeiros cristãos, ou daqueles que se dizem assim, perante esses acontecimentos. Porque ali embute um teste para nós. Em meio a uma humanidade conturbada, conflitada, toda permeada de inversão de valores e polarizada, qual deve ser o comportamento do cristão? Isso é de suma importância à nossa reflexão. E aspectos significativos desse reinado de paz. Como vai ser esse reinado da paz? Então a gente vê que é um sermão rico em informações para todos nós. Então vamos dar umas pinceladas. Vamos voltar aqui. Vocês desculpem que o versículo de número 3 eu não coloquei ali, mas na hora H eu vou ler para vocês. Eu vou explicar um a um e na hora H eu vou ler para vocês porque eu cometi essa falha, tá bom? Jesus começa ali no primeiro versículo, né? Ele fala assim: e tendo Jesus, foi narrado por Mateus, e tendo saído Jesus do templo, se ia retirando, e chegaram a ele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Sair do templo. Jesus sai do templo físico, do templo de Jerusalém, porque ele está em Jerusalém, na Judéia. Ele sai. Ele sai dali, mas a informação é muito mais do que uma saída física, do corpo físico dele dentro daquele templo. Mas ele sai dali também mostrando para nós que essa saída foi em função primordial da rejeição dos líderes daquela nação, dos fariseus e dos doutores da lei, dos saduceus. Né? Então, essa saída é uma saída também simbólica, não é uma saída só física do templo de Jerusalém. Ele mostra que ele sai do templo porque ele também fora rejeitado pelos líderes, pelas autoridades daquela nação que era representada pelos escribas e pelos fariseus. E agora, então, essa saída simbolicamente demonstrava que este templo, essa comunidade, essa nação estava entregue à sua própria conduta, à sua conduta de decadência. E com certeza entregue à sua própria conduta de decadência, essa estrutura física também, posteriormente, ficaria vulnerável. O povo estava vulnerável por ter se afastado das leis de Deus. Mas o templo também estava vulnerável, porque o templo era de suma importância para toda aquela comunidade religiosa, para toda aquela nação. Então, a saída dele tinha um duplo sentido. Era uma saída física, mas era uma saída simbólica também, que estava mostrando para todos nós que estávamos entregues à nossa própria conduta, que estava invertida nos seus valores, que estava andando na contramão das leis de Deus.
aí Jesus vira-se para os seus discípulos e fala assim: vedes tudo isso? Né? Mostrou o templo. Vedes todos o templo? Olha para o templo, olha para as estruturas. Na verdade, né? Jesus está demonstrando. Vedes tudo isso. Na verdade, que aí é o segundo já versículo, desculpa, né? Eu não li o segundo versículo para vocês. Mas ele respondendo lhe diz: vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, ele mostra, veja todas essas grandezas, todas essas estruturas materiais. Essa estrutura material, ela representa também a transitoriedade das coisas, dessa dimensão material. Essa grandeza desse mundo, todas essas estruturas, essas construções, a própria dimensão material, por mais sólidas e resistentes que elas possam parecer aos nossos olhos, um dia o tempo a destruirá, mostrando para nós a transitoriedade das coisas materiais. Ou seja, gente, não mergulhe, nem crie tesouros que a traça e o ferrugem vai corromper. Porque você se fixando ou dando mais valor a isso do que a outras coisas, o que vai acontecer? Você vai ficar sem estrutura interna para vencer a dimensão material, sair dos ciclos reencarnatórios de dor e poder ingressar no reino de Deus. Então, vê tudo isso, por mais sólido que te pareça, por mais resistente que te pareça, tudo isso sofre transformações, tudo isso um dia se transforma, se destrói, acaba. Então, não se fixa nisso. Então, ele não estava falando só do Templo de Jerusalém, que verdadeiramente, 70 anos depois dele, foi destruído, sofreu a sua segunda destruição, porque a primeira tinha sido antes de Cristo, sofreu a sua segunda destruição. Então, Jesus não estava se fixando só na profecia, a questão do templo físico. O templo físico de verdade foi, mas ele queria deixar mais subsídios para as nossas reflexões e transformações. O templo de pedra era símbolo das nossas relações com Deus. Ou seja, para aquela comunidade judaica, era o símbolo das relações de Deus com o povo escolhido. Mas um templo em si, por si só, significa o lugar aonde eu vou começar a me relacionar com Deus. Então ele fala, cuidado, os templos de pedra, os templos por mais sólidos que te pareçam, um dia esses templos vão ser derrubados, vão deixar de existir. Então o derrubado aqui está no sentido também, não só da transitoriedade das coisas, da dimensão física, mas aí Jesus vai para uma outra profundidade, para uma outra dimensão para a gente, vai deixar mais informações simbólicas dentro desse sentido de templo derrubado, destruído, consumido, acabado, destruído. Mas ele tem um sentido também de que para nós estabelecermos a nossa relação com o Criador, é preciso que haja a quebra dos preconceitos, a quebra do nosso orgulho, a quebra do nosso egoísmo. Porque o nosso preconceito, o nosso orgulho, o nosso egoísmo não fazem parte das leis de Deus que são amorosas. E eles também são transitórios, eles também serão substituídos, eles também serão destruídos. Então é um alerta para a gente, transforme esses vícios que você carrega dentro de você, que estão sintetizados no orgulho e no egoísmo, porque o resto são tudo filhos deles. Trabalha, transformam eles, porque eles não cabem dentro do templo de Deus. Eles não cabem lá. Eles não foram feitos para viver lá. Então, essa é
outra dimensão de reflexão que Jesus convida a cada um de nós para fazer. E dentro desse convite, eu fui buscar um paralelo no Evangelho de João, quando ele fala da mulher samaritana, em que em determinado momento do diálogo com a mulher samaritana, ele diz assim para ela, quando ela pergunta para ele assim, para Jesus, né? Ele fala: Senhor, dizem que nós devemos adorar Jesus no templo de Jerusalém, outros dizem que é aqui, outros dizem que lá, onde que é? E aí Jesus diz assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, mostrando que a verdadeira adoração do Pai é internamente. O templo que nós precisamos erguer, construir, é o templo interno. Porque Deus já está dentro de nós, mas nós não percebemos Deus. Porque se nós percebêssemos a presença divina dentro de nós, nós não matávamos o próximo, nós não faríamos guerras, nós não destruiríamos a natureza, nós não maltrataríamos os nossos irmãos animais, nós não faríamos isso. Se o templo tivesse aqui dentro, a gente não teria coragem, de verdade. Então, ao mesmo tempo, Jesus exorta: o que está fora é destruído, constrói alicerces eternos. O templo de Deus tem que ser dentro de nós. É um convite também. É uma reflexão mais profunda nessa hora que ele fala que o templo vai ser derribado. Então, ele nos convida para uma reflexão mais aprofundada ainda. Onde é que está o templo de Deus? Está lá o templo de pedra ou o templo de Deus está dentro do meu coração? Porque se ele estiver dentro de mim, aonde eu for, eu carrego ele. Aonde eu for, eu não terei coragem de agir de forma orgulhosa, de forma egoísta e maltratar a quem quer que seja, nenhum tipo de criatura. Por quê? Porque a presença do Pai está ali, eu não vou ter coragem. Eu não vou ter coragem. O meu coração vai ser por amor, eu não vou fazer. Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então eu não vou fazer. Então Jesus deixa uma série de simbolismos. Vamos para o terceiro e último, que o terceiro não está aí no slide, eu vou ler para vocês. O terceiro versículo fala assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá de tua vinda e do fim do mundo. Quem eram os discípulos? Pedro e André, que eram irmãos, que estavam com ele minutos antes. Tiago e João. Esses estavam com Jesus desde que ele estava lá saindo do templo. E aí eles fazem 3 perguntas para Jesus. Quando essas coisas vão acontecer? Pede para a gente sinais. Quando é que isso vai acontecer, mestre? Né? Quando essas coisas? Quando serão essas coisas? Que sinais, mestre? Nós vamos ter que elas já começaram. Deve ter um sinal que é o início de todas essas transformações. Quando vai ser sua vinda? Não é sua vinda física. Não é sua vinda física. Nós vamos trabalhar com um artigo da Revista Espírita, nas próximas vezes que falaremos sobre esse sermão. Não é a vinda física de Jesus. É quando os seus ensinamentos vão começar a serem disseminados e vividos de uma forma ostensiva entre nós. Né? Então foram feitas 3 perguntas para nosso Senhor Jesus Cristo. Fizeram 3 perguntas importantes. Essas 3 perguntas importantes estão relacionadas não só a um povo, mas a toda a comunidade terrestre, a humanidade toda, sem distinção de credo, de corrente filosófico-religiosa. Então, essas perguntas, esse sermão, ele tem por finalidade estabelecer um alerta, né? Porque quando isso vai acontecer? Quais são os sinais? Quando será a sua vinda? E, ao mesmo tempo, dizer quando se dará essa transformação de mundos, de provas e expiações para a regeneração que a gente quer tanto. Era um alerta para todos nós. Era um alerta para todos nós. E aí, como a gente viu naqueles slides posteriores, eu vou até passar aqui um pouquinho, aqui para trás, que destacam-se 4 ordens de ideias. Um alerta nesse capítulo, os versículos que ele está citando ali para a gente.
Ele fala dos falsos cristos e falsos profetas. Quis acautelar todas as criaturas humanas contra os que, fazendo das suas palavras uma arma de demolição e assumindo o encargo de conduzir os povos por falsas veredas, os encaminham mediante as leis falsas e abusivas, porque são assim, os falsos cristos e falsos profetas se denominam enviados do Cristo, enviados de Deus, mas procuram encaminhar aquelas pessoas ou encaminhar uma comunidade através de leis falsas e abusivas, leis que estão afastadas do amor ao próximo. Então ele faz um alerta, cuidado com esses falsos cristos e falsos profetas. Eles não vão estar só inseridos nos movimentos religiosos, eles vão estar inseridos em todos os movimentos da comunidade, na política, em todos eles, tanto na política quanto na religião. Então, abram os olhos de vocês. Se alguém vier ensinar a vocês a transformar o mundo através da violência e do desrespeito ao próximo, fuja dessas pessoas. Fuja dessas pessoas, eles não são missionários do Cristo. Porque conforme 624 livros do Espírito, qual o caráter do verdadeiro profeta? Está lá, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então vamos lá, eu vou terminando, hein, Patrícia? Estou acabando. Então, a descrição da natureza das tribulações. Muitos tentarão se passar para os enviados do Cristo, a gente já viu. Conflitos entre os povos, as guerras, por exemplo. Está havendo conflitos ideológicos entre os povos. Está havendo as guerras. As guerras são frutos do orgulho e do egoísmo humano. Nós estamos vendo muitas guerras. Guerras horríveis, verdadeiros genocídios, totalmente desumanos e cruéis. Nós não podemos dar aval a isso, nunca. Isso está fora do amor de Deus. Flagelos destruidores. Claro que temos flagelos provocados pelos homens e flagelos pela própria natureza, da própria transformação da matéria. Os flagelos da própria natureza da transformação da matéria sempre aconteceram e acontecem. Mas Jesus falou sobre isso. E aí ele vai falar, o comportamento nosso verdadeiro, manter-se resguardado na firmeza da fé. Aconteça o que acontecer, tenha fé e não se deixe envolver nem arrastar pela violência do mundo. Apegos aos bens materiais, se desapega das coisas. Apegue-se, não se apeguem às coisas, se desapeguem do seu orgulho, do seu egoísmo. E demonstrem e procurem ter um espírito de sacrifício e resignação diante dos momentos de dores que todos nós viveremos. E aí, deixa-me ver aqui, isso aqui a gente já falou, para finalizar. O aspecto significativo do reino de paz. Como é que será esse reino aí? O evangelho do reino, quando ele for acontecer, proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações, são palavras condizentes com outra profecia registrada por João. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Sendo assim, Jesus anuncia claramente que os homens um dia se unirão por uma crença única, mas como poderá efetuar-se essa união? Nós veremos isso nos próximos capítulos que nós faremos daqui para frente sobre o sermão profético. Então, meus amigos, meus irmãos, hoje foi só uma introdução a um estudo que é amplo, é vasto, como vocês viram, que requer muita reflexão. Hoje a gente só deu uma pincelada. E já dá para a gente sentir o que o que nos espera, né? Eu confesso que adorei, porque eu falar de Jesus, como a gente estava falando nos bastidores, né? Estudar, né? Não é nem falar, é estudar, né? As suas passagens, os seus momentos, é muito rico, muito. Ali a gente tem tudo, né, Eni? Com certeza. Então, podem esperar que uma vez por mês teremos aí esse estudo maravilhoso. Muito obrigada, Eni. Agradeço também a presença de todos vocês, né, nesse momento aqui importante, iniciando hoje esse estudo, que vai ser muito rico, e peço a Eni para ela fazer a nossa prece final, por favor. Faço sim. Senhor Deus,
nosso Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso Mestre querido, a todos os mentores de cada um de nós, do movimento espírita, de uma forma geral, a nossa eterna gratidão por tanto amor, por tanta proteção, gratidão mesmo por tudo. Gratidão ao Pai por essa proteção, gratidão a Deus também pelas nossas provas e expiações que estão inseridas na nossa vida para nos promover, para nos libertar dos ciclos reencarnatórios de dor. Que a nossa prece, Senhor, seja uma prece vibração e que essa prece vibração ela possa envolver todo o planeta Terra e levar um pouco de luz, fé, esperanças, coragem a todos aqueles que se encontram distanciados dessa verdade, para que possam se fortalecer e também, Senhor, conseguirem se trabalhar para poderem ficar aqui, nesta implantação desse novo mundo de regeneração. Que essa paz e que esse amor que já sentimos possa ser mantido dentro do nosso templo interno, mas também do nossa casa-lar, que a tua presença se faça sempre uma constante. Muito obrigado, que essa paz e teu amor esteja sempre entre todos nós, que nós possamos ter uma semana muito produtiva e muito boa e permeada pela luz do teu amor. Gratidão eterna, gratidão a todos, uma noite de paz e de luz para todos vocês. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.